Na penumbra de uma noite estrelada, um padre já idoso e portador de uma batina desgastada encontrava-se diante de uma fogueira crepitante. As chamas dançavam como espectros na escuridão, lançando sombras sobre seu rosto enrugado e desgastado pelo tempo. A fogueira ardia nas ruínas de um antigo mosteiro, que havia sido um bastião de fé e espiritualidade em tempos áureos e que hoje era sua prisão. O padre fitava as brasas incandescentes com olhos pesarosos, seus pensamentos mergulhados na nostalgia. Ele lembrava dos dias em que o império do qual fazia parte era um farol da fé católica e do trabalho missionário internacional. A igreja era alicerçada nas instituições do Estado e ambos caminhavam juntos para levar a palavra de Deus a terras distantes. As lembranças do padre eram de uma era dourada, quando ele e seus irmãos sacerdotes eram respeitados e suas palavras eram lei para a congregação. Eles haviam erguido inúmeras igrejas e mosteiros, espalhando a palavra de Deus para aqueles que ansiavam por salvação do outro lado do Atlântico. As missões eram a essência de suas vidas, e seu império estava no auge do poder e influência. No entanto, o tempo havia corroído essa grandiosidade. O império se secularizou e a fé enfraqueceu, e as missões caíram em desuso e passaram a ser um estorvo para aqueles no poder. A fogueira diante dele, acesa apenas para aquecer seu corpo envelhecido, era uma metáfora para aquilo que restava do fervor missionário português. O padre sentiu o peso do passado sobre seus ombros, uma tristeza profunda por um império que uma vez fora grandioso, mas agora estava à beira das ruínas. Ele se perguntava como tudo havia chegado a esse ponto, como a fé que ele tanto amava havia se perdido no vórtice da secularização e do declínio iluminista. (1742) Aportava em portos portugueses o ilustre maçom britânico John Custos. E lá começa um intenso trabalho para a expansão da maçonaria em terras lusitanas. Custos foi responsável por converter os primeiros nobres portugueses à maçonaria e a fundar as principais lojas maçônicas no país, dentre elas as que seriam responsáveis por exportar esses ideais para as colônias portuguesas, especialmente o Brasil. Foi preso brevemente por interferência de Maria Teresa da Áustria, bisavó de Dona Leopoldina, e fervorosamente antimaçônica que patrocinava a Inquisição em Portugal. Mas a prisão de Custos não durou muito. Ele logo teve a liberdade concedida pessoalmente pelo rei de Portugal, Dom João V, que acatou o pedido do rei da Inglaterra, que lhe ordenara a soltura. Dom João V convoca em 1749 para Portugal um diplomata a serviço na Inglaterra de fundo humilde e reconhecido por desgostar de princípios nobiliárquicos e por odiar a velha nobreza de Portugal, que também o odiava. Seu nome era Sebastião José de Carvalho Melo, um homem visionário, sedento por reformas de inspiração jansenistas e regalistas, que caiu imediatamente nas graças da família real portuguesa e obteve também as graças do rei. Em 1750 morre Dom João V. E seu filho, Dom José I, assume a coroa da nação e escolhe quase que imediatamente o homem visionário para ser seu ministro de Assuntos Exteriores, um dos cargos mais importantes de Portugal. Sebastião Carvalho Melo, ou Marquês de Pombal como ficaria conhecido no futuro, tinha planos de tirar privilégios políticos da nobreza e de centralizar a nação na figura do rei e de seus ministros, acabar com a Inquisição e conceder cargos de importância para maçons e protestantes de outras nações, gerando um sentimento de revolta dentre as casas nobiliárquicas de Portugal, como a Casa de Aveiro, Cadaval, São Vicente e a Lorna. Mas nenhuma outra casa opositora foi tão importante quanto a Távora. A Casa Távora era a casa mais poderosa de Portugal, sendo mais rica do que a própria realeza, e por possuir fortes laços com a Igreja Católica, e em especial com a Ordem Jesuítica, era um obstáculo incontornável no caminho de Sebastião de Melo. E não era somente a nobreza que se tinha se colocado contra as reformas do futuro Marquês de Pombal,
Marquês de Pombal apresentou o projeto polêmico de casar Dona Maria I ao inglês protestante Duque de Cumberland e de garantir privilégios aos judeus em retorno a favor que fizeram ao conceder empréstimos para reconstruir Portugal após o terremoto. Ambos os projetos foram barrados pelas influências dos jesuítas, que passaram a reagir negativamente ao Marquês e considerá-lo como inimigo da Igreja Católica. A facção jesuíta possuía duas lideranças de destaque: o padre Gabriel Malagrida, que atuou como missionário no Brasil e era fervorosamente antiliberal e antipobalista, chegando a afrontar publicamente a secularização de Portugal ao publicar um manifesto chamado Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto, que padeceu a corte portuguesa, onde denuncia que o terremoto não foi meramente um acontecimento natural, mas uma punição divina que recaiu sobre Portugal devido à sua secularização e seu afastamento da igreja. E Dom Miguel da Anunciação, bispo de Coimbra e o maior anti-iluminista da história de Portugal, combateu fervorosamente a maçonaria, assim como a circulação das obras de Rousseau em Portugal, e era inimigo público de Pombal, em especial da política pombalista, de modernizar a educação, que até então era responsabilidade da Igreja Católica, e adotar um modelo mais secular de ensino nas escolas e universidades, sob supervisão do Estado, tal qual se aplicava na França. Dom Miguel era filho de Tristão de Cunha Ataíde e Arcângela Maria de Távora, e portanto gozava de certa proteção nobiliárquica para afrontar abertamente as medidas pombalistas. A primeira disputa aberta entre a Ordem Jesuíta e Pombal aconteceu ainda em seu primeiro ano de governo, com a execução do Tratado dos Limites em 13 de janeiro de 1750, que regulava a jurisdição do Rio da Prata entre o reino espanhol e o português. Os jesuítas espanhóis e os índios convertidos se negaram a abandonar o território das missões que agora pertenciam a Portugal, e tiveram de ser forçados a abandonar o Brasil e a ceder seus territórios e propriedades para a coroa portuguesa. Pombal interpretou esse entrave com os jesuítas como um atentado pessoal, e a desculpa que precisava para travar guerra contra as forças que se colocavam contra as suas reformas. Em 1757, começou expulsando das cortes os confessores jesuítas. Mas ele não poderia travar guerra somente contra a igreja. Também precisava descredibilizar a antiga nobreza portuguesa que a apoiava. E, convenientemente, ele precisava de uma desculpa. Um pretexto forte o suficiente para validar seu ataque contra seus opositores. 3 de setembro de 1758. Dom José estava em sua carruagem, após assistir uma ópera no teatro Ópera do Tejo. Durante o percurso, um homem atirou uma arma de fogo contra o rei, mas errou o alvo e atingiu o cocheiro, levando-o a óbito. Dom José escapou ileso do atentado, pois sua carruagem era fechada e virtualmente à prova de balas. Pombal automaticamente assumiu o controle da situação, mantendo o segredo absoluto sobre o atentado contra o rei e realizando prisões e julgamentos arbitrários. No mesmo dia, encontrou os homens responsáveis pelo atentado, conseguindo suas confissões e os executando no dia seguinte. O Marquês de Pombal aproveitou-se da situação para consolidar seus planos de reformar Portugal, e alegou que o incidente fazia parte de um complô secreto entre a nobreza e a igreja para assassinar o rei e então desestabilizar Portugal. A guerra pessoal de Marquês de Pombal contra a nobreza e a igreja tinha efetivamente começado. E com isso, se iniciava o declínio de Portugal. Pombal tinha como principal prova a suposta confissão dos assassinos de que os mandantes do atentado eram os Távora, mas os culpados foram executados no dia seguinte ao crime, e portanto a única prova era a palavra de Pombal. Na semana seguinte, a Marquesa Leonor de Távora, seu marido, Conde de Alvor, e todos os seus filhos, filhas e netos foram presos. O Marquês de Alorna e o Conde de Atúguia também foram aprisionados e acusados de alta traição. O padre Malagrida, confessor da Condesa Leonor de Távora, e Dom Miguel da Anunciação também foram presos sem julgamentos ou sequer acusação formal. Todos os integrantes dessas famílias foram presos e torturados de forma brutal, forçados a confirmar as acusações impostas pelos carrascos e a narrativa de Pombal com a promessa de que as torturas contra eles e os demais membros de sua família cessariam com a admissão de culpa. Os Távora, apesar de não cederem e negarem todas as acusações, foram sentenciados mesmo assim à morte. Todos os bens e as casas dos acusados foram sequestrados pela coroa
e as punições não se limitaram aos acusados, mas a todos aqueles que tivessem algum grau de parentesco ou relação com eles. Pombal ordenou a execução de todos, incluindo as mulheres e crianças das famílias envolvidas no processo, sendo as crianças salvas pela intervenção de última hora da rainha Mariana da Espanha e a princesa Maria I, herdeira do trono, que salvaram a maioria delas. A primeira a morrer foi a Marquesa de Távora, Dona Leonor, conhecida pela sua devoção ao catolicismo e por sua postura tradicionalista e antissecular. Tinha o padre Gabriel Malagrida como conselheiro espiritual e amigo. Pombal mandou construir um enorme palco no Cais Grande, em Belém, para que todos pudessem ver o fim de seus opositores. Dona Leonor foi levada ao palco e, depois de sofrer todo tipo de tortura psicológica envolvendo ameaças contra a vida de seus filhos, e logo implorou para que fosse então executada de uma vez só. E os próximos na sequência foram Dom José Maria, Dom Francisco de Assis da Casa de Távora, Jerônimo de Ataíde, Conde de Atúguia, Dom José de Mascarenhas, Duque de Aveiro, e mais uma dezena de pessoas relacionadas a estes. Tiveram seus braços e pernas partidos com massas enquanto foram estrangulados até a morte pelo carrasco. Todos os bens dessas famílias foram confiscados, os títulos extintos e proibidos de serem mencionados. Seus palácios foram demolidos e, assim como Cartago, o terreno pertencente a essas famílias foram salgados, para que nada viesse a crescer novamente naquele lugar. Portugal efetivamente estava nas mãos dos maçons, que agora triunfaram sobre a nobreza tradicional de Portugal. Faltava agora apenas mais um inimigo: a Igreja. Padre Malagrida era um jesuíta italiano que atuou como missionário no Brasil. Combateu feiticeiros indígenas e converteu inúmeros nativos ao catolicismo em Belém do Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, fundando seminários, igrejas e promovendo os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola dentre os locais, que o via como um mentor espiritual de todo o Nordeste brasileiro. Seus feitos foram reconhecidos então até hoje enraizados na história e tradição do Nordeste brasileiro. Mas se enganam aqueles que acreditam que Pombal estava apenas em Portugal. Pombal também era rei no Nordeste. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, igualmente maçom e simpatizante de todos os ideais iluministas do irmão, era governador do Grão-Pará e do Maranhão aqui no Brasil. Rivalizava também com os jesuítas, que impediam a escravização dos indígenas convertidos, e também eram donos de grandes fazendas e terras que rivalizavam comercialmente com suas próprias iniciativas. E que, por isso, incentivou e apoiou a destruição da ordem jesuíta no Brasil. Malagrida foi um herói católico que lutou em defesa do tradicionalismo lusitano nas duas faces do Atlântico, enfrentando a semente maçônica que Pombal havia plantado em Portugal e no Brasil. O herói, que agora com 72 anos, após décadas de devoção e intenso trabalho para converter nativos e instruir sacerdotes católicos, agora era mantido em calabouços e submetido a torturas até perder sua sanidade mental. Antes um herói antiluminista que denunciou o abandono da fé católica pela corte portuguesa, e agora era acusado pela maçonaria que reinava em Portugal de ser um herege. Malagrida subiu o cadafalso na praça principal de Lisboa, onde foi queimado vivo diante de todos. As escolas, assim como todas as propriedades dos jesuítas, foram confiscados. Os jesuítas estrangeiros foram expulsos das terras portuguesas e aqueles que estavam no Brasil e nas demais colônias portuguesas foram todos presos, sem que tivessem defesa. Foram 9.460 jesuítas presos em todo o expurgo da ordem e mais de 1.000 deportados para os estados papais. A maçonaria reinava sem freios em Portugal. Os 20 anos de reformas pombalistas mudaram Portugal e o Brasil para sempre. A era das grandes casas nobiliárquicas católicas e do espírito missionário acabou. Portugal tornou-se oficialmente uma nação iluminista em 1760. O núncio papal foi expulso, as relações diplomáticas com a Santa Sé cortadas, e Pombal, através do beneplácito régio, tornava-se a cabeça efetiva da igreja em Portugal. Justificando seus atos através de seu manifesto pessoal, chamado Dedução Cronológica, onde culpa os jesuítas e a antiga ordem nobiliárquica de todos os males e calamidades de Portugal. Com a eventual ascensão de Dona Maria I, Pombal foi deposto e exilado, e os jesuítas foram perdoados e soltos. Mas poucas mudanças foram feitas para reverter o estrago permanente que Pombal causara na nação. Dos 9.460 jesuítas presos, apenas 800 estavam vivos para receber o perdão.
e a ordem estava oficialmente extinta. Em suma, as reformas pombalistas tiveram um impacto significativo e perpétuo na Igreja Católica em Portugal. Levaram a uma diminuição do poder e da influência da Igreja na sociedade, bem como a divisão da sociedade portuguesa e o fim da nobreza tradicional. Pombal criou uma nova hierarquia eclesiástica, com o Estado acima da Igreja, expulsou os jesuítas, sequestrou seus bens e secularizou a educação, tirando o controle da Igreja sobre as escolas e as universidades. Proibiu a conversão dos nativos para que fossem escravizados e, com isso, interrompeu o processo de catequização do Brasil e formação de novas missões, colaborando para a expansão da maçonaria tanto em Portugal quanto no Brasil, que era governado diretamente pelo seu irmão. Os custos da secularização de Portugal foram caros. A vida de grandes sacerdotes e nobres foram tomadas. Dom Miguel de Anunciação, o maior contra-revolucionário de Portugal, eventualmente foi liberto de seu cárcere. Mas um dos maiores jesuítas da história de Portugal e do Brasil foi morto de uma forma brutal e difamatória, por denunciar que Portugal, já em 1750, já era uma nação iluminista e afastada da Igreja, graças aos feitos de Pombal. O maior responsável pela decadência do catolicismo em Portugal e no Brasil, e um dos maiores marcos do iluminismo em Portugal, sendo este um dos pilares liberais que iriam pavimentar o caminho para a Revolução Liberal do Porto.